Já está aqui, ó. Hugo Buquerque, boa noite. Olá, Thalita, tudo bem? Olá, Eribaldo. Olá, Hugo, tudo bem? Aqui. Estão me ouvindo? Sim, Estamos. perfeitamente. E aí, Thalita, tá melhor? Como tá, menina? Tô voltando hoje, viu, Hugo? 14 dias afastada e agora tô voltando aqui aos poucos, né? Tô ainda precisando muito da ajuda do Eribaldo, né, na dinâmica aqui, mas tô no processo todo. Agora é tratamento, fisioterapia, os cuidados todos, mas a parte mais tenebrosa, pelo Vale das Sombras, desse osso quebrado do meu braço, do punho, já foi. Agora é o processo mesmo da recuperação. Inclusive, dizer que o pessoal, na grande recepção a Thalita e na grande recepção ao Hugo também, né? Então, bem-vindo, Hugo. Exatamente. Obrigado, Eribaldo. Bom, Hugo, olha só, a gente te chamou porque a gente está aí, né, na semana, ao longo desses 2 últimos dias, pelo menos, nos debruçando sobre esse evento na ONU, né? Enfim, a gente está acompanhando os discursos, tanto, né, os posicionamentos do presidente Lula. Ouvimos também, claro, o Trump com as suas mentiras, o seu negacionismo, parte de um discurso que foi ali meio que feito no improviso, né? E parece que deu algum erro ali, ele se improvisou e ele falou o que falou e a gente acompanhou. Hoje o presidente Lula também fez uma coletiva, deu outras declarações, a gente estava até conversando um pouco mais cedo. O presidente Lula fez uma fala aqui na nossa avaliação irretocável em relação a um grande questionamento, que acho que é uma grande pergunta de todos nós, né? Os erros da esquerda para com que fizeram grande parte da extrema-direita avançar, né? E o que precisa ser corrigido. Então, a gente gostaria muito de ouvir a sua avaliação, assim, como é que você está observando essas declarações, né? E o que vai se desdobrar. Acho que o grande feito, de alguma forma, me parece, é essa, digamos, aproximação, claro, ali tudo dentro de uma diplomacia, mas dessa aproximação mesmo do presidente Lula com o Trump, né? O que pode acontecer? Há um encontro que está aí sendo combinado, né? O que vai ser tratado. A gente queria te ouvir. Como é que você está observando aí essas declarações, os pronunciamentos? Olha, bom, primeiramente, o Lula estava numa situação que ele não poderia falar outra coisa, né? Acho que o governo brasileiro teve uma leitura errada, 2 leituras erradas que se complementaram ano passado a respeito dos Estados Unidos, que era preciso mandar sinais mais claros pró-Partido Democrata e de fazer uma aposta muito grande na Câmara de que ela ganharia. Mas não havia uma certeza de que ela ganharia. Então, foi arriscado o que aconteceu, porque realmente quem estudava o processo americano sabia que a Câmara estava longe de ser uma candidata favorita. Muito longe. O Trump sempre foi favorito pelo que estava colocado nas pesquisas nos meses anteriores, com Biden, ou mesmo com a troca para ela, que era uma vice-presidenta muito impopular. Então, o Brasil fez essa aposta, acho que cometeu os piores erros assim da história da diplomacia de um governo progressista aqui no Brasil. Tipo, foi a coisa da Venezuela nos BRICS, de não permitir a entrada da Venezuela nos BRICS, não entrar na nova Rota da Seda e ficar nessa posição. Quando o Trump ganhou, ficou um clima de salve quem puder junto com o resultado das eleições municipais aqui no Brasil. Dito isso, não havia exatamente uma coisa de como lidar com o governo Trump e, ao mesmo tempo, aquela leitura que se o Trump batesse no Brasil, provavelmente melhoraria a popularidade do Lula. Mas se o Trump não batesse, a extrema-direita não acessasse isso, provavelmente caminharia aquilo que o Supremo começou a deflagrar, que era agilizar o processo de punição do Bolsonaro, coisa que tinha sido, na verdade, atrasado, porque demorou muito tempo até se apresentar a denúncia, ficou naquela coisa.
Então, isso acabou acontecendo e o Eduardo Bolsonaro foi mover também os seus pauzinhos internacionalmente. O Brasil ele estava numa situação um pouco perdida. No plano internacional, ele voltou a se reaproximar da China, chamar a China para conversar depois da não adesão à nova Rota da Seda, procurou normalizar a coisa de alguma maneira e procurar um caminho nesse mundo que tendeu tanto para a direita. Quando o Trump atacou o Brasil da maneira como atacou, ele cometeu um erro que favoreceu tremendamente o governo. Primeiro, porque o tipo de tarifa que ele aplicou ao Brasil, contra o Brasil, não ia surtir o efeito que ele estava esperando, muito pelo contrário. Gerou um efeito inflacionário nos Estados Unidos e diminuiu a inflação no Brasil. Aquilo puniu o consumidor americano, aquilo despertou um sentimento nacionalista no eleitorado brasileiro, um sentimento nacionalista, um sentimento patriótico, que estava em descompasso com a extrema-direita, porque a gente aqui sabe o quanto esse patriotismo da extrema-direita é mentiroso. Mas a gente sabe, quem está aqui no chat, né? Em geral, a grande massa brasileira, não. História do patriotismo, do verde e amarelo, da camisa da seleção, ficou para a extrema-direita. Assim como a pauta anticorrupção, assim como o antissistema, a gente sabe que eles não são anticorrupção, não são antissistema, não são patrióticos, não são nada. Só que quando Eduardo Bolsonaro, que tinha aludido a um certo patriotismo, veio com um discurso nacionalista, e foi lá, estando nos Estados Unidos, ele foi lá e deu um giro, e veio pedir para o Trump fazer isso, de certa forma, gerou um abalo que não desfavoreceu o governo. Né? Isso para a gente não falar aqui de política interna, porque o Centrão tentou fazer a mesma coisa e acabou cometendo um erro também com o Mota, depois com o Centrão aí com o Rueda, e vieram essas operações todas, e essa manifestação grande contra eles. Mas uma parte desse caldo de mudança de setores, inclusive da classe média, setores que estavam ao centro até à direita, ele é determinado pelos erros que eles cometeram. E isso, de certa forma, não obrigou apenas o Lula a tomar essa posição, como possibilitou que ele tomasse essa posição. Porque a leitura dominante na cúpula da Frente Ampla é que era necessário que os democratas ganhassem nos Estados Unidos, correto? Isso não aconteceu. Só que, ao mesmo tempo, isso não acontecer gerou uma colateralidade que foi ruim para a extrema-direita. A extrema-direita não entendeu isso. A extrema-direita achava que ganhar com o Trump ia criar uma espécie de super trunfo, que o Trump ia conseguir mudar o governo aqui no Brasil. Só que, como eles calibraram isso daí, atingiu o quê? Um dos setores mais fiéis aos Estados Unidos no Brasil, que é o agro tradicional aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, que é cafeicultor das antigas, é citricultor das antigas. Então, dito tudo isso, o Lula foi obrigado, em parte possibilitado, a assumir um discurso que bate frente nisso, é um discurso que é popular. Ao contrário daquela linha de Partido Democrata, que não tem política, e você fica dentro de uma discussão moral, subjetivista, que, inclusive, às vezes pega até mal entre o povo, não exatamente pelas pautas, mas como essas pautas são tocadas e lidas pela população. Porque é isso o programa da Kamala Harris. Como é neoliberalismo, ela tem que defender um programa basicamente comportamental, que engloba algumas liberdades que nós temos de defender, é verdade, mas na forma como isso é colocado por esse grande arranjo internacional liberal, é uma tragédia. É uma tragédia. Bate quadrado, é impopular, e talvez seja feito para bater quadrado e criar uma polaridade em torno de questões privadas, que são questões universais, sendo privadas, são importantes, mas o que eu digo é, a maneira como isso, que às vezes é chamada agenda woke, ou identitarismo, a gente tem de diferenciar duas coisas aqui, o programa, que é a defesa do direito das mulheres, dos LGBTQIA+, de tudo isso, que os comunistas sempre defenderam, e a gente tem de voltar lá à Revolução Russa, não eram os liberais. Primeira vez que teve uma mulher ministra no mundo foi na União Soviética. Então, a gente tem de recuperar isso, porque fomos nós que lutávamos, que demos oportunidade para isso, que defendíamos isso. Os liberais se apoderaram dessas pautas e se apoderam dessas pautas de uma maneira que nem sempre funciona e talvez não seja feita para funcionar. Porque nos Estados Unidos, dos anos 80 para cá, um grande consenso neoliberal o havia, e a disputa era na questão, fulano é conservador, fulano não é.
E aí o grande debate era esse, enquanto todo mundo concordava com a economia, e esse debate das liberdades feito nos termos que os liberais fazem, não funciona. Então é disso que eu estou falando. Esse arranjo da Câmara, essa maneira de centrar nessas pautas de liberdades e a maneira como eles defendem e gerando essas guerras culturais que se retroalimentam. Isso era impopular, e o governo abraçou isso, o governo estava perdendo popularidade. A pauta patriótica era uma pauta popular, que o governo não assumiu exatamente, muito embora o Lula possa se criticar ou não, o Lula sempre foi uma figura disso aí. Uma figura que pelo menos aludia para esse discurso. Então, o cenário atual, que é péssimo, porque ninguém aqui torce para o Trump, inclusive, é uma ruptura à direita com o neoliberalismo. Então, muitas coisas que ele faz, muita gente fala, mas isso aqui a gente tinha que defender. Não, a gente não tem que defender nada do que o Trump faz, porque aquilo não tem a ver com esquerda. Aquilo não tem a ver com o setor produtivo. Aquilo não tem a ver com o povo. Aquilo é uma forma que vai além do neofascismo e até uma coisa anti-iluminista, declaradamente anti-iluminista. Trump é horrível para a humanidade, mas a colateralidade do governo dele cria uma situação que tirou o Brasil da zona de conforto. E isso é positivo. E aí a gente vê o Lula falando tudo aquilo, e o Lula agindo. Por exemplo, e no fim das contas, do ponto de vista econômico, quase que de imediato o Brasil ganhou. Porque se a gente olhar a balança comercial com os americanos, continua ruim, mas não piorou tanto o déficit. E o Brasil ganhou mercados pelo mundo. Entendeu? Então, isso quebra aquele discurso da ala mais liberal da Frente Ampla, que virava e falava, não, a gente tem que ter uma aliança com os democratas, uma aliança preferencial com os americanos, com o campo liberal dos americanos e por derivação da Europa, porque isso é fundamental para o Brasil. Não, não é. A nossa situação econômica melhorou quando os Estados Unidos fecharam as portas para a gente. Qual o risco? O risco é estratégico. Mas do ponto de vista comercial, não é. Não é. Nós ganhamos mercado, a nossa balança comercial andava comprimindo, isso é um problema grande que tem que ser abordado, né? Porque o nosso superávit em balança comercial, vocês podem ver que é fechando, porque o Brasil está resolvendo alguns gargalos de consumo mediante importação, porque tem dificuldade em produzir, e aí entram várias questões, inclusive do investimento público que está limitado. Então, isso vai sendo resolvido com a gente comprando produto do exterior. Isso gera um problema lá na frente. E o que o Trump fez foi... Então, quer dizer, o nosso superávit de balança comercial parou de cair. Ele aumentou. Olha que curioso. Nada desse cenário era para frente por setores liberais, aí setores mais liberais aí dentro do governo e coisa e tal. Mas isso melhorou a nossa situação. E isso, de uma certa forma, permite o Lula fazer uma fala, mais ou menos aquilo daquela velha diplomacia ativa e altiva que preponderou nos primeiros governos do Lula, e uma política que foi alterada já no segundo governo da Dilma, mais ou menos no primeiro governo da Dilma, a gente tem de lembrar também. E era uma política que era, em grande medida, tocada pelo Marco Aurélio Garcia, falecido, um grande militante ali da esquerda do PT, e que tinha uma capacidade de articulação muito grande, mas uma figura como Samuel Pinheiro Guimarães, da ala nacionalista do Itamaraty, e que tinha o Celso Amorim como ministro das Relações Internacionais, das Relações Exteriores. Mas ele era uma figura que estava dentro de outras. Ele não era a única figura, embora muitas vezes o Celso Amorim desse a cara a tapa. Então, a gente tinha um cenário, a gente tinha uma diplomacia, uma política externa nos dois primeiros governos do Lula muito melhor do que essa. O atual arranjo reflete esse arranjo que foi montado na Frente Ampla. É a correlação de forças, mas a correlação de forças que foi montada também mediante acordos. E a partir daí, quando a gente tem esse novo cenário americano, a gente tem a obrigação de mudar essa política de seguidismo e de reboquismo dos democratas, porque eles não estão na Casa Branca. E olha que curioso que acontece. A gente melhora. E a gente não queria isso. Eu digo a gente, o nosso governo. Mas a gente não queria. E a gente foi levado para um cenário que a gente não gostaria, mas um cenário que é mais favorável ao Brasil e ao campo progressista como um todo. Eri, quer falar ou eu posso tocar uma próxima?
Não, pode tocar, já emenda, vai. Tá bom. Hugo, aqui, só voltando para o Brasil, inclusive é a nossa pauta do dia, a gente comentava, né, dessa derrota por parte enfim, dos congressistas lá, dos deputados, que tentaram propor a PEC da blindagem, da bandidagem, enfim, né, o que foi os apelidos todos que foram colocados, que é essa proposta que foi derrubada hoje no Senado. E isso vem também na esteira das manifestações de domingo, né? Acho que a esquerda, de alguma forma, ela deu um recado, e acho que também fica um recado para nós todos, no sentido de que, de fato, se formos às ruas, né, enchermos, né, as ruas, as grandes capitais, as grandes cidades, sobretudo, mas o Brasil como um todo, para defendermos, nesse caso, né, ficarmos uma retaguarda e a gente der o recado, a gente consegue pautar de alguma forma o Congresso, né, esse Congresso que está aí. Então, isso está colocado. Só que o que vem junto, e aí é isso que eu gostaria muito de te ouvir, o que me parece, a gente conversava até mais cedo, eu e o Eribaldo aqui, é que essa PEC da bandidagem, da blindagem, enfim, ela foi colocada quase como numa lógica de o burro na sala. Por quê? Porque junto com essa PEC está sendo construída a PEC da anistia, a PEC da redução de penas, que é o Paulinho da Força, relator, que está se reunindo com os partidos todos, né, para que passe ao menos algum texto, nem que seja para anistiar os golpistas do 8 de janeiro, quer dizer, me parece que alguma coisa vai passar. E aí eu queria te ouvir, assim, como é que você avalia nesse sentido, se de fato há, até por parte do governo, uma tentativa realmente de fazer um arranjo para que essa PEC da anistia, da redução de penas, enfim, passe, e também, como me parece, como sendo uma estratégia da extrema-direita, de colocar, assim, enfim, né, propostas extremamente esdrúxulas, né, fazer com que as pessoas, de fato, se coloquem nesse lugar de ir para as ruas, de tamanha a gravidade, né, como essa da PEC da bandidagem, mas que de alguma forma acabe passando alguma coisa, como me parece que algum texto vai ser votado nos próximos dias dessa PEC da anistia. Como é que você vê isso e como é que você vê, inclusive, isso dentro desse campo, dessa lógica, de fato, né, de ser uma estratégia da extrema-direita, mas como é que o governo se coloca nesse sentido, né, de tentar sempre ter que fazer algum arranjo, inclusive para que outras pautas acabem sendo ali acordadas também. Então, Thalita, eu não estou entendendo certas coisas do que foram feitas. Por exemplo, a história da PEC da blindagem era uma defesa por parte de lideranças do Centrão de uma grande operação da PF, que ela chegou na Faria Lima e descobriu uma ligação muito maior do que nós poderíamos imaginar do crime organizado com o mercado financeiro brasileiro. Todo mundo sabe que o crime organizado opera pelo mercado financeiro, não é possível, ninguém esconde dinheiro no colchão. Mas aquela coisa na assim chamada Faria Lima, ela estava maior do que a gente imaginou. Aquilo é deflagrado num cenário de uma guerra, porque surgem denúncias no momento em que as lideranças do Centrão vão para cima do governo. Antes o Mota foi para cima do governo. Aí o Mota apanhou, ficou quieto, apanhou nas redes. O Mota forçou um ataque, o governo estava disposto a cortejá-lo, fazer muitas concessões, mas mesmo fazendo muitas concessões, o que fez o Mota? Foi para o ataque, porque o Mota queria derrubar o governo, porque o Mota é do mesmo partido do Tarcísio, e não só isso, pertence ao mesmo arranjo do Tarcísio de Freitas. Uma vez que o Mota tenha sido pressionado e derrotado, porque ele é um político fraco, a gente viu que certas lideranças, sobretudo do União Brasil, foram para o ataque. Figura lá tal e qual o presidente da União Brasil aí, o Rueda. E aí começa a ter uma nova guerra. Aí as coisas do Rueda aparecem, porque na realidade, né, tem muita gente ali. Aí aparecem coisas do Ciro Nogueira,
aparecem coisas do Rueda, coisas perturbadoras, que vão além de corrupção, aparentemente, coisas muito problemáticas e toda essa questão aí da PF. E eles partem para uma guerra, e vem uma nova rodada do Congresso tentando paralisar o governo. Mas eles cometeram um erro com a PEC da blindagem. Eles não contaram com o povo. E aí eu vou ser um pouco pessimista. A gente tá ali mobilizando. As grandes organizações da esquerda brasileira, acho que elas estão em um certo stand-by, condicionadas por uma estratégia de não briga do governo. Agora, quem era o maior interessado em confrontar o Congresso? O próprio governo. E aqui eu não estou falando de programa, estou falando de tática política. A coisa da PEC da blindagem era uma coisa contrária à capacidade de governança do Lula, do Alckmin. Ponto. Porque se ela passa, basicamente isso criaria um superpoder para os parlamentares, o sujeito poderia estuprar, ser pego em flagrante e depender ali de uma discussão parlamentar para fazer valer a ordem do STF. Então, veja, era uma coisa muito problemática. O governo não bateu exatamente na tecla e ainda cometeu um erro, ao meu ver, eu falei isso publicamente, vou retomar aqui, se cometeu um erro da Federação PT, PCdoB e PV, de liberar voto. O PT não deveria ter liberado voto, coisa nenhuma. O PCdoB acertadamente votou totalmente contrário à PEC da blindagem, o PSOL acertadamente votou toda a sua bancada contra a PEC da blindagem, a Rede também, vamos fazer justiça aqui. Agora, alguns poucos parlamentares do PT enlamearam tudo isso, não faz sentido. Votaram por alguma epifania, alguma concepção jurídica, por algum medo particular, mas foi muito complicado aquilo imageticamente, né? E, obviamente, aquilo foi liberado, aquilo foi acordado. Quando se liberou o voto, é porque havia uma demanda de alguns parlamentares para votarem a favor da PEC da blindagem. Agora, no meio dessa confusão, o Red Orc aqui, grande Red Orc falando no chat, foram 12, imagina se fossem 13. Deus ajudou de não ser 13, que aí a piada ia estar pronta, o meme ia estar pronto. E aí fica todo esse constrangimento, a situação meio qualquer coisa. Tá bom, ninguém estava contando que as massas estavam lá, porque a esquerda está falando, então o setor da esquerda que defende a mobilização popular, que faz, que participa, que vai, que chama. A maior parte da esquerda não está nessa. E as grandes instituições e organizações da esquerda não estão nessa. O que aconteceu no dia da PEC da blindagem? Eu não sou das pessoas que acreditam em espontaneísmo puro, mas também nem toda ação ela é condicionada mecanicamente às grandes instituições. Tá? Teve uma questão que eu vi gente que não tem nada a ver, de gente de centro-direita, me mandou mensagem falando, olha, a manifestação, eu falei, nossa, essa pessoa vai na manifestação, essa pessoa está indignada, então é porque isso se espraiou. A CNBB Isso se espraiou. Se manifestou. A CNBB se manifestou, mas, Thalita, isso chegou em mais lugares da sociedade que a gente viu, de gente que não é fascista, mas que vota no Bolsonaro. E a gente pode tentar entender por que pessoas que não são psicopatas, não são defensoras da tortura, vão lá e votam, porque elas têm uma rejeição, e porque eu vi de muitas pessoas, assim, de boa fé, falando, olha, a direita estava com essa pauta anticorrupção e agora, né? E agora, pessoas que têm a imaginação, pessoas de boa fé, que não, o PT, a esquerda é a corrupção, o PT e a esquerda são a corrupção, a direita, bem ou mal, pegou essa pauta. E a direita traiu, foi um sentimento de traição. E aquela quantidade de pessoas, que foram às ruas e não foram poucas pessoas, basicamente foi uma inflexão em um movimento que nem o bolsonarismo, nem o lulismo contavam. Porque a maneira como o governo, mesmo estando em confronto contra o Centrão, agiu em relação à PEC da blindagem foi uma maneira ultra pragmática e ineficaz. E o Centrão falou, vamos passar e não vai acontecer nada. E aconteceu. Então, tem um aspecto aí da parte que é aquela velha lição, né, da filosofia oriental, que a gente não segura a água com a mão. E a extrema-direita achou que podia segurar a água com a mão e falhou. A água escorreu pelos dedos. E aquela manifestação tem um certo caráter, digamos, relativamente espontânea,
e marca uma mudança do pêndulo da opinião pública. E que mostra como a extrema-direita, inclusive nessa briga entre o que a gente chama de centrão, que é a direita tradicional, que, no entanto, tem apodrecido mais e mais se aproximado do crime organizado, junto com a extrema-direita, tem uma tensão ali entre eles, né? Óbvio que uns querem uma coisa, outros querem outra, mas o que a gente viu foi o fruto de uma resposta popular que não partiu da previsão dos grandes atores políticos. Eu estou dizendo que o Centrão é bobo, não entende política, o Bolsonaro não entende política, o Lula não entende política, eu não estou falando isso. Esses caras entendem muito de política, gostando ou não deles. Agora, eles erraram. Eles cometeram um erro, isso não está no controle da esquerda. Aquela manifestação, ela não está como nenhuma manifestação que enche de gente, as pessoas vão porque elas vão. Aquilo está na conta de uma mudança do pêndulo da opinião pública e de um sentimento, pelos erros que a direita cometeu, de que essa pauta que a direita monopolizou durante muito tempo, de que eles são o que importa a bandeira nacional, são eles os patriotas e somente eles, são eles as pessoas anticorrupção e somente eles, são eles as pessoas antissistema, né? Aquela ideia de um patriotismo e, ao mesmo tempo, uma ideia de anticorrupção que não cola ainda nas classes populares, onde eles perdem, mas que é uma ideia dominante na direita. Não apenas essa concepção, como eles são dominantes, quer dizer, na classe média, onde eles ganharam em 2018, tornaram a ganhar em 2022. Só que isso foi abalado. Então, eu enfatizaria, Thalita, mais do que um mérito da esquerda, é claro que tem aqueles que lutam, que mobilizam e estão ali, isso foi um fruto de uma falha grave da direita que está rachada. Isso escapou à própria previsibilidade da esquerda, da esquerda institucional, principalmente a proa da esquerda institucional, que depois teve de se explicar porque votou na PEC da blindagem, sendo que a PEC da blindagem, em tese, enfraqueceria o governo que eles fazem parte. Sugere que o modo de enfrentamento foi ineficaz, não fez sentido, e não está explicado até agora por que diabos, porque a PEC da anistia, a PEC da blindagem vinha para proteger esses parlamentares e para eles, em seguida, conseguirem viabilizar a coisa da PEC da anistia, que é uma pauta meio para fortalecer a posição da extrema-direita para o ano que vem. Então, não tem interesse nenhum. É para defender o Bolsonaro, é para tirar aquela história de condenação de militância, mas também para limpar a figura do Bolsonaro, não para tê-lo como candidato, mas para tê-lo como um cabo eleitoral limpo. E tudo deu errado. Agora, será que a pauta da anistia vai passar? Melou um pouco para a pauta da anistia. Porque até então havia uma dúvida em relação à pauta da anistia. A pauta da anistia, ela é repudiada pela maior parte da população, mas ela não levou a um grande repúdio, porque ela era colocada no bojo dessa divisão entre a extrema-direita e o campo progressista, que é percebido pela massa como a esquerda, que está aí na frente ampla. Então, a PEC da blindagem acabou melando, em vez de ajudar essa questão da anistia, acabou melando isso daí. Porque ela mudou a correlação de forças de maneira desfavorável à direita. Piorou a situação da anistia. Agora, se diante de uma correlação de forças dessa, o governo, ou alguém do governo, não agir de maneira dura em relação a alguma tentativa de anistia, ou uma tentativa meio do caminho, como a tal da dosimetria, que é essa estratégia do Temer, porque o Temer foi convocado para reorganizar o time, porque o time está confuso, está rachado, está em crise, isso não pode isso não pode acontecer. Hugo, queria te perguntar se diante, né, até no chat algumas pessoas falaram isso, né, tu falou sobre um pêndulo, né, o pêndulo mudou de lado, etc. Eu acho que faz uma análise muito interessante dos atos, de que os atos, eles, ainda que tenha havido um chamado, eles têm um elemento de espontaneidade também, né, dado o fato de que as esquerdas estão muito afastadas desse chamamento político, pelo menos o grosso da esquerda, né, essa esquerda hegemônica que tem a maioria, né?
Então a gente já vem da pauta da soberania nacional, com os estados, com os ataques de Trump, etc. Inclusive, eu vi muita camisa do Brasil no ato, ganhei até adesivinho do Brasil. Nunca vi uma coisa dessa, assim, eu nunca vi uma manifestação de esquerda com tantos elementos e símbolos patrióticos. Então você tem essa pauta, aí você veio, que é exatamente isso que tu coloca, né? A gente vem de muito tempo, talvez desde do mensalão, com essa ideia de que a corrupção sendo associada muito fortemente à esquerda, então e vem daí, né? E Bolsonaro pega esse caldo que foi construído pela Globo, desse sentimento antipetista, muito calcado nesse sentimento anticorrupção, e aí vem a PEC da blindagem, que faz o jogo virar, né? É a direita que está sendo favorável à corrupção, e aí você tem os atos, né? Eu queria te perguntar se, dentro desse contexto, há uma perspectiva da esquerda, como alguém perguntou no chat, né? Segurar esse pêndulo que virou para o lado da esquerda, segurar essas pautas para o lado da esquerda e tentar impor outras pautas que já são de interesses popular e que poderia se testar a ressonância em processos de manifestação, né? Por exemplo, uma pauta que a direita sempre colocou, que é a redução de impostos, o governo que tem o projeto de redução da cobrança, né, do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né, isenção para quem ganha até 5 mil reais, poderia fazer esse efeito de espelhamento, né, pegar algo que tradicionalmente se coloca no campo da direita, de que a esquerda gosta de imposto, a direita não, a direita quer tirar impostos, quando na verdade somos a esquerda que está querendo diminuir imposto e a direita não quer deixar diminuir imposto. Só para dar um exemplo, né? Você acha que há essa possibilidade de haver alguma movimentação no sentido de aproveitar que, e pelo menos do que eu percebia um pouco assim, né? Quando há uma ressonância entre os interesses populares e o chamado, você consegue chamar mais gente do que as pessoas que você consegue alcançar, justamente por você fazer esse processo de ressonância, né, por assim dizer. Você acha que dá para fazer isso ou não vai ser esse caminho que parte da esquerda vai adotar como estratégia? Olha, eu acho que, por exemplo, a ideia do IR, ela é boa, era uma promessa de campanha. Então, ela deveria ter sido realizada antes, inclusive. O governo, ele busca fazer isso por uma via negocial. Só que ele está sendo surpreendido com a Blitz, que por exemplo, que não é a mesma coisa que na década de 2000, né? Porque, mesmo com essa coisa do mensalão, ainda havia, e houve uma troca ali do que era a base do governo, mas ela se manteve, do Lula, eu digo, ela se manteve relativamente grande, e o Congresso tinha uma outra disposição, porque a ideia da própria direita era outra, e do chamado centrão era outra. Eu sinto que tem embora a proposta seja correta, eu sinto que a tática de implementar isso é aquela ideia, não vamos negociar com Mota. E eu acho que o governo está realmente surpreso, como o Mota, sendo o avatar de uma velha política da direita, do Cunha, do Temer, na verdade, do Aécio, que são as figuras que realmente aparecem no momento atual, ou até desses outros caciques, como o Rueda, que é gente muito mais experiente que o Mota dificultou o jogo. O que o governo poderia tentar fazer? Era fazer uma estratégia de mobilização para defender isso, que não seria nenhuma radicalidade, né? Ninguém estaria... Seria uma coisa até bem moderada. Eu sinto que o governo trabalha com essa história de vamos conversar com o Mota e está sendo enrolado pelo Mota. A pauta do IR é popular, porque ela é necessária. Em um dado momento, a pauta do IR não existia. Isso aí foi sugerido porque quando o Fernando Haddad veio fazer aquela famosa fala dele em rede nacional no final do ano passado, comenta-se que foi colocado por gente do governo e falou, olha, a gente não tem de falar só em corte, tem de acenar com alguma pauta positiva. E houve essa justaposição dessa pauta, que não era desejo do ministro, inclusive, colocar ali naquele discurso, mas ele teve de colocar.
E a partir daí eu sinto que tem uma parte do governo que deseja acelerar isso, tem uma parte que não, tem uma parte que acha que vai acelerar isso com conversa, que é a grande maioria, e tem o desafio de mobilizar, ainda que seja no ano eleitoral, que o governo teria tudo a ganhar mobilizando gente para uma pauta que está muito longe de ser polêmica, né? E é muito consensual. Atualmente, o Mota está levando na flauta. O governo poderia levar isso daí, mas ele não fez. E eu acho que isso é um erro. Aí que tá. Não é uma falta, digamos assim, de visão política. Não subestimemos as pessoas que estão no poder hoje. Mas elas têm uma certa compreensão de política e eles podem estar simplesmente errando, como a gente tem visto a extrema-direita errar, porque há um receio também sobre o risco de você mobilizar. Porque uma vez que você chama o povo começa a participar, o povo começa a te questionar, o povo começa a sugerir. E aí, você vai poder atender tudo? Aí é que está o problema. É muito essa dialética entre institucionalidade e a massa, a rua, é muito complexa. Ela é muito complexa. Sem institucionalidade, você não faz nada. Tem lei, você não implementa o negócio, ou você não aplica a lei. Agora, a massa, a gente fazendo passeata por fazer passeata, também não vai mudar nada. A gente tem que fazer passeata, a gente expressa, a gente cria um sentimento na opinião pública. E tem de mostrar que, bom, a gente tem a capacidade de fazer alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo. A Itália, agora há pouco, teve um grande chamado a favor da Palestina, uma greve geral. Isso criou um problema para o governo de extrema-direita, da Meloni, que ela foi obrigada a colocar um naviozinho ali para proteger os barcos da flotilha que estão tentando aportar em Gaza com ajuda humanitária. Então, quer dizer, quando a pessoa protesta não é ouvido, a gente apanha, vai preso, mas quando é capaz de mostrar uma capacidade de mobilização que leva a uma greve, por exemplo, isso já é um problema grave. Agora, a antessala de tudo isso é protestar. O que eu sempre bato na tecla, Edibaldo, é que só o protesto, só a passeata que não tenha um pensamento estratégico para ter um encadeamento e gere uma consequência real, entendeu? Não vai mudar nada. E eu sinto que o governo ele fica entre a cruz e a espada. Do que, sim, é muito lógico. Eles concordaram, é perfeitamente possível, mesmo dentro desse arranjo aí do arcabouço, que passe essa correção da tabela do IR para que pessoas que ganham tão pouco não paguem IR. Porém, a grande questão é o meio de fazer a disputa. E aí, o problema não é fazer uma disputa e botar o povo na rua para discutir isso. Uma vez que você põe o povo na rua e que o governo convoque, o povo se sente convocado. E como é que você vai responder a outras questões? Então, veja, por isso que eu coloco que, sendo bastante sincero, a gente está sendo beneficiado pelos erros da extrema-direita. E uma das questões em grande medida, eu acho que mesmo que seja interesse do governo, quem vai realizar essa questão do IR é a gente que organiza. Se a gente não puxar e a gente não criar um movimento, é claro que não é a gente que vai magicamente também levar as pessoas para a rua. A gente não é o flautista de Hamelin que a gente vai tocar uma flauta e levar as pessoas. Mas essa é uma pauta que tem aderência, comprovadamente. Uma vez feito o movimento, a gente pode levar as pessoas para a rua. E eu não digo que não é o povo que tem de mobilizar, que isso não é tarefa do governo. Eu acho que o governo poderia trabalhar com uma lógica de mobilização. Ele não trabalha por conta da sua estrutura. Ele não trabalha por conta da sua estrutura. E não é que a gente deveria fazer o papel do governo, mas a gente deveria fazer o nosso, porque é justo para o povo que a pauta seja passada. Não estou falando, temos de fazer... sabe aquela coisa que você vê gente preguiçosa falando? Não, se as pessoas não mobilizam, elas que têm, o papel do governo não é esse. Não, o papel de um governo deveria ser esse também. Só que eles não vão fazer. Eu acho que a gente tem de fazer isso, para colocar questões e trabalhar com ensejo para mudar certas coisas na sociedade. Inclusive porque estes graves erros da extrema-direita, nacional e mundial, estão dando um presentão para a gente. Nem todos vão ser aproveitados pelo governo. Eu acho que a menor parte.
mas a gente não pode se basear nisso. A gente tem de construir uma lógica e construir uma prática também que conduza as pessoas à rua e leve essa discussão, porque tem muita gente de boa fé que, por várias ilusões, votou no Bolsonaro e que foi às ruas nesse último final de semana. Isso assustou muito a direita, isso surpreendeu o governo também. E eu acho que é um momento auspicioso para que as esquerdas trabalhem e alterem essa correlação de forças, porque toda correlação de forças ela é geológica, mas a gente não pode esquecer que a Terra não para. Ela tem terremoto, tem sismo, a gente tem a capacidade de mudar essas coisas, a gente tem a capacidade de intervir, entendeu? E a gente tem que tentar trabalhar e pegar essa brecha histórica agora do imperialismo, essa brecha histórica da corrupção que a gente consegue colar, a gente tem que debater a questão do crime organizado junto com a corrupção, senão daqui a pouco isso aqui vai virar um narco-estado, a gente vai tomar tiro porque deu uma opinião, como ainda não é tanto, mas foi durante muito tempo na Colômbia, e é o sonho de uma parte da direita brasileira. Então, a gente tem de trabalhar dentro dessa linha. A gente tem uma brecha histórica que nos favorece. E, às vezes, pode ser que isso gere uma consequência de salvar a frente ampla de si mesma, pode ser, mas a gente não tem que trabalhar com essa contingência de curto prazo, porque num cenário em que a extrema-direita seja derrotada, as contradições que existem dentro da própria frente ampla vão aumentar. Isso abre espaço para a esquerda de um modo geral e para as pautas de esquerda. Então, qualquer pessoa que seja genuinamente de esquerda, dentro de qualquer partido que seja, ela é favorecida por isso daí. Derrotar a extrema-direita é conduzir no médio prazo uma implosão da frente ampla, uma vez que as diferenças entre os sujeitos ali na frente ampla, existem diferenças, essas diferenças vão exacerbar, e uma vez que exacerbem, isso possibilita a gente sair de uma defensiva. Porque a extrema-direita interessa algumas figuras cínicas dentro da frente ampla. Porque enquanto houver o espantalho da extrema-direita, a esquerda é, de certa forma, colocada em uma certa defensiva. E o que é que isso nos obriga a fazer? Confrontar a extrema-direita. E buscar, não é fácil, mas buscar as brechas para quê? Para criar um clima onde a frente ampla se torne tão dominante que aí tensões que existam nela venham à tona e que as coisas possam fluir como era antigamente, quando a política brasileira, o grosso era a frente ampla, só que dividida na polaridade entre o PT e o PSDB. Hugo, deixa eu aproveitar que você usou um termo, eu confesso que eu fico bastante reticente com esse termo de narco-estado, né? Queria até, a primeira pergunta acho que vem nessa direção, assim, você chega nesse termo por qual razão especificamente, né? Queria muito te ouvir sobre isso. E por que eu fico reticente, aí também quero te ouvir, porque há um entendimento de que você fazer essa constatação, digamos, né? E até há um projeto mesmo, me parece, por grande parte até da extrema-direita, da direita, de tentar enquadrar as organizações criminosas no Brasil como organizações terroristas, o que abre uma brecha para que haja, de fato, uma intervenção bélica dos Estados Unidos, e aí que entra um lugar que eu fico reticente, mas eu queria te ouvir. Por que você usou esse termo assim, né? Qual que é a sua avaliação nesse sentido? E como é que você vê esse outro ponto que eu trouxe? Porque, de fato, há uma campanha, um avanço de você falar em narco-estado, narcocultura, que é um outro termo que vem se utilizando, inclusive, para criminalizar e artistas do rap, do trap, né? Mas que me parece que há uma questão de fundo, que é justamente fazer esse enquadramento de transformar organizações criminosas em organizações terroristas para justamente abrir essa brecha aqui que eu disse. Até porque eu acho que segurança pública será
uma das grandes discussões, debates e pautas na esteira das eleições do ano que vem. Como é que você vê isso, assim? Por que você utilizou esse termo? Como é que você está olhando para essa questão? Porque a gente tem uma estrutura no Brasil, proibicionista, inclusive, em relação às drogas, que é punitivista contra a população pobre, negra, jovem, que sofre um genocídio lento, gradual e seguro, mas massivo, já não é de hoje. Quem controla as estruturas criminosas do Brasil? É óbvio que são grandes autoridades. Não é o coitado do menino que está lá no morro com um fuzil mais pesado do que ele, que toma tiro da polícia e morre. Aquilo é uma bucha de canhão. Primeiro, como é que aquele fuzil chega na mão dele? Hoje a gente tem visto uma coisa que é pior do que algo muito suspeito acontecer com nossas autoridades e autoridades de segurança, facilitando ou de alguma maneira intervindo para possibilitar esse crime. Inclusive, é a entrada da política de direita, que sempre foi corrupta e exploratória, no métier criminoso. O Trump, ele criou uma desculpa para atacar o Brasil e falar do Brasil, das organizações do Brasil, porque também é uma participação do Estado americano no tráfico lá. E quando você tem organizações criminosas no Brasil concorrendo com as dos Estados Unidos pelo tráfico da Europa, por exemplo, é um problema. É por isso que o Trump está falando. Os maiores traficantes do mundo são os anglo-americanos, sempre foram. Né? Basta ver o que eles fizeram no Afeganistão com a papoula. Então, o Trump está atacando por essa razão e para ter uma desculpa para atacar o Brasil. Só que isso é bom também que ele fale. Porque quem comanda esse diabo desse rolê criminoso é a extrema-direita, porque a gente está vendo figurões aí da extrema-direita, que são figurões que defendem o proibicionismo, que defendem a criminalização de um jovem que seja preso com uma quantidade pequena de maconha, que seja preso como traficante se lasque, que defende que a polícia suba no morro e dê um tiro no menino que é aviãozinho do tráfico. Mas muitas vezes esse mesmo político de direita é ele quem está mancomunado com a estrutura criminosa, que só é possível com o proibicionismo, por exemplo. Sem o proibicionismo, você não tem como. Então, tem um flanco que a gente tem de analisar que não é uma situação analítica, ela é dialética. O que o Trump fez foi um uso meio oportunista de falar em terrorismo, confundir crime organizado com terrorismo para atacar o Brasil. Não acho que isso é apenas à toa. Isso aí, ó, o Álvaro está lembrando aqui. O DEA tem um papel na promoção do tráfico no mundo. A postura de guerra às drogas vem dos americanos, e ao mesmo tempo eles atuando pesadamente com o tráfico. Então, por que eles eram... Quem é contra a legalização de um comércio é a favor da repressão, mas ao mesmo tempo o tráfico ele acontece de uma maneira massiva no mundo inteiro? É aí que tá. Só que o Brasil está vivendo um momento perigoso, Thalita, porque realmente, independentemente daquilo que o Trump falou, com má intenção e de maneira deslocada, eu vejo com preocupação, e é uma coisa que preocupou muita gente, inclusive conservadora, que foi às ruas nesse final de semana, porque o que está claro para qualquer pessoa com 2 neurônios é que, além da coisa da corrupção que as pessoas não queriam olhar a respeito da direita, e além da questão exploratória deles, existe o envolvimento de peixes grandes da política com a questão criminosa, e a questão criminosa entrando na política. Isso aconteceu na Colômbia, e quem fez foi a direita. E aí, quando você tem uma mistura completa do Estado, do establishment político com o tráfico, a gente cai numa situação colombiana onde quem tomava tiro? Eram os militantes, era o povão que morria na Colômbia. Se naturalizou uma cultura de massacre porque a direitona colombiana, que era latifundiária naturalmente, que se fingia do sal da terra, esses caras é que promoviam o tráfico lá. E a Colômbia viveu um momento terrível com Álvaro Uribe. Lembremos que Pablo Escobar era político, gente. E um político com relação com os Estados Unidos. Ele era de uma oligarquia de segundo grau. É essa a minha preocupação. Então, veja, Thalita, eu acho boa a sua questão. Mas a grande questão é, Trump ele usa por 2 razões. Primeira razão era para ter alguma coisa para atacar o Lula aqui, para sujar o nome do Brasil. A segunda questão é porque o Trump sabe que o crime do Brasil acaba concorrendo com o crime americano internacionalmente.
Só que, terceiro, isso é bom que ele tenha falado, a outra colateralidade que ele cometeu que é útil, porque aí a gente pode, inclusive, cobrar com mais força de que o governo vá para cima, que ele não estava indo suficientemente para cima, dessa irmanação, dessa mistura, dessa colombianização. A Colômbia está deixando de ser o que ela foi, e o Brasil está começando a copiar o que a Colômbia virou, de ter uma mistura entre essa política fisiológica e crime. Quando isso acontecer, aí ninguém está mais seguro, porque a gente tem um risco de uma violência molecular, uma repressão política molecular, homicida e muito perigosa, porque essa coisa da Marielle, que chocou o Brasil com razão, mesmo o Brasil sendo tão violento, é um tipo de crime que até bem pouco tempo atrás era muito comum na Colômbia. Morria uma Marielle a cada mês na Colômbia. E a gente não pode chegar num cenário como esse. E o caminho mais simples da gente chegar nesse cenário é quando esses setores, que eles sempre coexistiram, eles acabam se misturando. Entendeu? E eu acho que o governo, embora o governo estivesse fazendo muito pouco, o governo, em particular a esquerda, que é acusada de ter ligação e não é a esquerda a grande ligada, muito longe disso, é a direita que tem ligação com isso internacionalmente, foi a hora também que o governo fez alguma coisa. Entendeu? E, de novo, é o Trump, pela via errada, ajudando a gente a se ajudar. Porque lançar uma operação como a PF lançou em relação a Faria Lima, isso enfraqueceu ou fortaleceu a classe trabalhadora? Fortaleceu. Agora, a gente não pode cair num discurso de fazer uma defesa, digamos, de uma direita ética, de uma ideia de repressão, e etc. e tal. A gente tem de ter uma linha de antiproibicionismo, de colocar como o proibicionismo está ligado, que o tráfico é constituído do proibicionismo. Para o cidadão comum, ele é levado a uma falácia de ordem analítica, de achar que proibicionismo é o que combate o tráfico, quando, na verdade, ele é o que gera a possibilidade de haver tráfico. Entendeu? E quem está tocando o proibicionismo é, muitas vezes, o político que antigamente tinha uma relação promíscua com a estrutura criminosa e que hoje essa diferença está desaparecendo. É do deputadão, é do presidentão de partido metido com esses negócios indecorosos que a gente tem de confrontar. É a Faria Lima tão distinta, um monte de lavanderias do tráfico. Isso não pode existir, não é o Tatuapé, é a Faria Lima. Isso tem de ser confrontado. E a gente tem de desfazer essa falácia acerca de tráfico, de crime organizado e tudo mais. Por um viés que não é esse. Digamos, não é o viés da direita, mas também não podemos ter uma inércia em relação a isso. Tá certo. Tem uma pergunta para você aqui no chat. Não sei se o Eri quer falar fazer mais alguma questão, Eri. Eu vou colocar aqui na tela. Não, deixa o chat falar. Vamos democratizar. Vamos lá, olha só. Paulo Ferrari, ele sempre tem essa questão, viu, gente? Já adianto aqui. Não, isso aí quando eu vi, eu disse tem que perguntar logo. Ele diz o seguinte: salve, Eribaldo, bem-vinda de volta, Thalita. Salve, Hugo. Gostaria de saber se o Hugo é a favor ou contra o uso de perucas estilo Luiz XV pelo judiciário brasileiro. Não, peruca Luiz XV eu sou favorável, né? Aliás, se eu ficasse calvo e fosse usar uma peruca, já que eu sou do ramo, eu usaria uma peruca Luiz XV. Infelizmente, eu acho que eu passei da idade de perder o cabelo. Mas imagina que maravilha colocar uma peruca da Gala. Agora, uma peruca como os caras lá põem no STF, aí é ridícula, né? Aquela peruca do Fux, pelo amor de Deus. Parece uma raposa, né? Que Fux quer dizer peruca, quer dizer raposa, né? Parece que literalmente botou uma raposa aqui. Eu não sei o que passa na cabeça dos caras lá. O outro também que o Bolsonaro botou, coloca aquilo. Você vê o André Mendonça, né? O outro que botou uma peruca, até outro dia todo mundo viu o cara calvo, o cara tá com a cabeça, é meio patético, né? Eu não entendo essa coisa dos caras, o que passa pela cabeça deles de usarem um treco daquele. Eu até entendo, sei lá, o cara pode ficar mal, que ficou calvo, muito. Quem sou eu para julgar? Mas eu acho que, já que é para usar peruca, tinha que ser uma peruca Luiz XIV, né? Os caras tinham umas perucas lindas, o Kené criou Economia, tinha uma peruca linda.
vários daqueles caras lá, os iluministas, tinham, porra, essas aí eu sou a favor, essas perucas aí meio real, meio, sei Que não lá, dá aquelas muito para perucas... saber, uma coisa meio fake, né? Meio É, maquiagem. É o pô. botox dos calvos, né? A peruca que é Cara, é meio. um botão, é um negócio assim, tipo, você tá calvo, aí você vai botar uma peruca realista a caju. Sei lá, pô. Aí fica a Tá peruca todo de uma mundo cor e a vendo que não é sobrancelha de real. outra, assim, completamente diferente. É tipo um negócio, pô. Aí você tá. Cara, relaxa. Põe uma peruca branca de uma vez, mas os caras põem lá, fica meio traumatizado. Aí põe uma peruca que é grisalha. Porque o Fux, parece que o Fux ele ficou grisalho da noite pro dia, né? Porque ele foi envelhecendo sempre com o cabelinho ali preto. Ele vai Aí, trocando a aí de peruca, repente vai seguindo a acontece uma idade. coisa dessa. Não, o pior, cara, eu tenho um tio, até o irmão mais velho do meu pai, mora lá em Olinda. E aí meu pai zoou com a cara dele, então o gene da calvície passou. Agora, pô, a gente vai ficar calvo. Tem que ter a possibilidade de usar uma peruca, feito lá o Rousseau, Montesquieu, aqueles caras, cara. Aí você tem uma desculpa social para brilhar, né? Imagina sair com a peruca daquela na balada, é maravilhoso. Agora, pô, aquilo dali não, né? Aquilo dali eu sou contra. Tem de ser proibido. O cara tinha de entrar sem peruca na corte e acabou. Ainda mais no judiciário, né? Que tem uma tradição Não. histórica de Ou peruca perucas. Luiz XIV ou calvície. Isso aí. É isso. Tá bom, Hugo. Agora, assim, antes de nos despedirmos de você, eu gostaria de fazer a pergunta mais importante do dia. É sério mesmo, A segunda assim. mais importante. Por que a A segunda? primeira você acabou de fazer. Foi a da peruca. Não, essa é mais importante. O Hugo vai concordar comigo. Hugo, queria te ouvir sobre uma avaliação prévia do que você está esperando de Palmeiras e River Plate, logo mais, que daqui a pouco teremos Ó, é quartas um de jogo final. difícil. Acho que o segundo tempo lá mostrou. Acho que o Abel, com a nova tática dele, ele surpreendeu o Galhardo. Está interessante esse 4-4-2, que lembra muito da seleção de 94, se você olhar esse esquema que o Abel está montando. Mas o Cachardo, El Muñeco, ele é esperto. Segundo tempo foi um pânico total. Eu acho que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com o começo do jogo. Acho que a chance do River Plate fazer alguma coisa é o primeiro tempo. O primeiro tempo é muito decisivo. E aí não é uma questão nem tão tática, porque assim tem de manter como está, não adianta mudar o esquema da noite para o dia agora. Mas tem que estar com atenção. É mais a disposição do time, tá? Porque se o Palmeiras tomar um gol logo, vai ser complicado esse jogo. Vai ser bem complicado pelo segundo Se tempo aí. jogar como jogou o primeiro tempo da quarta passada, acho que a gente vai estar bem até. O problema foi que o Abel mexeu no segundo tempo e aí deu uma, né? O Ele segundo recuou tempo o foi time, mas horrível. o Galhardo leu ele. Vai ser em São Pois Paulo o é, jogo? vai, no Aliança. O Vai. Allianz Eu aqui acho é conhecido como Ananias Parque. Ananias Parque. A Ananias Parque. inauguração do estádio foi um Palmeiras e Sport 2-0 Sport, 2 gols de Ananias. Eu vi o outro jogo depois lá. Mas é um dos A melhores gente estádios do prefere Brasil. esquecer essas coisas. Eu acho, olha, Thalita, eu tô meio preocupado, mas eu acho que o Palmeiras ganha ou empata. Mas Eribaldo, sinceramente, eu tenho saudade do Palestra das antigas. A Thalita, não sei se lembra aí, mas cara, eu tenho muita saudade daquele estádio, sem querer ser essa coisa torcedor, mas olha, o futebol moderno é muito chato, história de arena é muito chato. É aquela história. Eu gosto de bichinho de estimação, não gosto de pet, sabe aquela coisa? Agora virou date também. Eu gosto de encontro. Date, vá pra puta que pariu, não quero ter date com ninguém. Agora, e a coisa da arena também. O neoliberalismo ali. Eu gostava do Palestra Itália antigo, ficar ali perto da Mancha, o Era estádio até raiz o tremia. Palestra. Para mim, é um palestra o tempo inteiro. E eu vejo aquela coisa, eu acho lindo. Eu acho que o Allianz Parque deve ser o melhor estádio do Brasil. Mas, pô, sei lá. Eu preferia o Palestra Itália antigo. Acho que era outra coisa, Clube, era né? outro Uma coisa, futebol. algo de clube, não de empresa, né?
Tem uma... total. O sócio torcedor lido como um cliente, né? Que é uma lógica bem neoliberal que está... Caro pra caramba. Caro pra caramba tá no estádio. O povo não vai, entendeu? Eu gostava antigamente, o povo ia. Pô, eu lembrei um dia que até levei minha mãe, meu pai... Porque aí em Pernambuco, meu pai é náutico. É o meu time de coração. Que é um estádio raiz também. É o estádio do Náutico. É um estádio raiz, antigão. E aí eu lembro um dia que eu levei até papai, o Palmeiras ganhou 2-0 do Náutico. E na época eu estudava na PUC lá do lado. Cara, que saudade daquele palestra antigo. Eu convenci minha mãe a ir no jogo, cara. Eu, o Marcos, ainda jogava no Palmeiras. O grande Paulo Ferrari. Vamos voltar, assim. A gente fez uma pausa aqui. Eu andei tendo piripaque esse ano aí. E vamos voltar assim, Paulo. Mas aquilo, cara, aquilo era estádio, sabe, comida com gosto de comida? Não é aquela coisa que é um gourmet, que é... Eu vejo por mim, se dependesse de mim, eu demolia todas as arenas, voltava a ser estádio feito antigamente, que se dane. Porque aquilo dali era um lugar próprio para futebol, entendeu? Do que essa coisa complicadíssima, excludente, chata pra caramba, que tornou o futebol uma coisa chata. E eu tô até feliz com o Palmeiras, que pelo menos o Abel andou colocando o Palmeiras num esquema mais, né? Saiu daquela coisa tão mecânica. Eu tô gostando desse esquema atual. Pode dar errado hoje, mas eu acho que no longo prazo é legal. E lembra muito o futebol dos anos 90, que era mais fluido, que tinha mais alegria, que tinha emoção. Não essa coisa, 4-2-3-1 de hoje em dia, que é um baita de um saco, né? É uma coisa tática, esquemática, é um saco. Isso aí, e o nosso ataque brilhando sempre. Vitor Roque, olha, cada vez mais fã. Voltar a jogar com 2 atacantes, né? Que proibiram isso daí. Dupla de ataque não pode mais. Isso sempre foi muito legal ter dupla de ataque. E o Abel podia ter memórias de futebol é dupla de ataque. Então, cara, porra, isso era legal, porque isso dá um negócio no futebol que é bacana. Paulo Nunes e Jardel, depois Paulo Nunes e Oséias no Palmeiras, Edmundo e Evaí. Porra, isso era muito legal. O próprio Oséias e o Paulo Rink. Porra, era legal de ver aquilo. Aquilo era bom para a dinâmica do jogo. O futebol era uma coisa assim que fluía, dava emoção. Você via, por exemplo, o jogo que me marcou muito na vida foi aquele Palmeiras e Corinthians na semi de 2000 da Libertadores, que era outro futebol. Era um espetáculo. O futebol se tornou uma coisa chata, uma coisa profundamente mecânica, mas um mecânico que é um negócio assim. E isso tá ligado para tudo, é arena, é o taxismo, é a arena que está no nome de uma empresa que custa caro, esse futebol aí que o pessoal fica pensando mais em troca e venda de jogador, sabe, do que em futebol em si. Cara, o futebol, a gente tem de retomar o futebol, né? A gente tem de fazer uma resistência e o futebol voltar a ser popular, passa por tudo isso aí. Pô, tem um menino do Sport, 16 anos, já tá vendido, pô. Quando ele completar 18, vai dar o Linja. Deu tempo nem da gente pegar aquele gosto pelo menino, formado na casa, o menino se tornar ídolo. Enfim, sei lá, alguma coisa dessa. Isso é um crime. Veja, coisa do Endrick do Palmeiras. Mesma coisa. Vendeu o menino, tinha muito caráter, jogava o escambau. Aí foi lá. Palmeiras ganhou dinheiro, o menino ganhou dinheiro, o Real Madrid gastou um dinheiro que ele tem. Aí agora o menino tá lá no banco, porque estão esperando o menino de 18 anos que ele vai assumir a camisa do Real Madrid, saia driblando todo mundo e vá para a seleção brasileira. Aí agora estão falando, o Endrick é um fracasso. Não é. Esse tipo de coisa faz mal para o futebol. Vitor Roque, que está no Palmeiras, que agora voltou a jogar bem, mesma coisa, no Atlético, jogando bem lá no Furacão. O que era a coisa? Jogar um tempo lá no Atlético do Paraná, depois vir jogar no São Paulo e Rio de Janeiro, seus 23, 25 anos, ir para a Europa, sabe, pegar um time médio, pequeno ali, crescer. Não, é uma loucura. O Barcelona comprou o menino, e aí, aí o Vitor Roque não serve mais para nada. Podia ter se acabado, virado cachaceiro e encerrado a carreira. E o Xavi deu uma queimada nele também. Deu uma queimada, mas são meninos, é isso que tu colocou, Eribaldo, é menino. E aí o pessoal queima, não serve, não veio aqui arrebentando. Aí manda pro Betis, aí fica deprimido, não joga bem. O Vitor Roque chegou no Palmeiras, não estava jogando nada. E agora tá jogando bem. Era um jogador que todo mundo falava que estava acabado. Mas o que acabou com o Vitor Roque?
É essa economia maluca de especulação, que esses grandes clubes de futebol vão lá, tem um moleque bom com 16 anos de idade, não sei onde, já vão comprar aqui. Isso acaba com o futebol. Acaba. O Ryan, que é um menino também do Vasco, saiu da base do Vasco. No clássico aqui no domingo, brilhou, deu sufoco no Vasco. Teve alguém aqui que falou que o São Januário ainda é. Eu não conheço São Januário, viu, gente? Pô, São Mas diz que o São Januário é raiz, Januário eu tive a oportunidade de visitar. ele é raiz mesmo. O pessoal estava falando aqui no chat, realmente. Eu fiquei feliz porque eu fui no São Januário visitar o São Januário, aí tem a estátua de Romário. Eu sempre fui fã de Romário. Romário era absurdo jogando. Aí fui lá ver a estátua de Romário. Aí a mulher começou, a moça do Vasco, né, que tava fazendo o guia, ela falando assim, não, mas porque Romário, inclusive, ele fez o gol 1000 num dos melhores goleiros pegadores de pênalti do Brasil, não sei o que foi Magrão do esporte. Eu fiz, concordo, 100%, tô fechado com essa exposição. É claro, ela precisava exaltar Magrão para poder exaltar o feito de Romário, mas com isso o esporte foi junto, né? E aí eu fechei de acordo ali. Aí, Ana. Não, é verdade, Magrão foi um dos maiores, um dos maiores pegadores de pênaltis da história do futebol mundial. Um dos 10 maiores do mundo, Magrão. Sim, Magrão foi foda. E fora que nunca saiu no esporte. Magrão resistiu a toda essa neoliberalização, nunca quis sair do esporte. Pô, ele foi foda. Isso é lindo, né? Até o Marcos do Palmeiras tem 1 milhão de problemas políticos, é uma grande decepção, né, Thalita, pra gente que é palmeirense, mas como jogador, ele poderia ter... São Marcos. Pentacampeão mundial foi jogar a Série B, entendeu? É uma outra coisa, o cara fala, pô, eu ganho bem aqui, sou ídolo, eu vou inventar moda, entendeu? Em vez de simplesmente virar pipoquinha aí e ir pra lá. E o Vasco da Gama, que merece respeito, apesar do próprio estar afetado por tudo isso, mas é um clube que a gente tem de lembrar que o único clube realmente popular do Rio de Janeiro é o Vasco. Eu gosto muito do Vasco aí, e o clube que deu oportunidade para os negros jogarem. O Flamengo virou essa coisa aí, e os flamenguistas que me desculpem, né? Com a Globo, né? O Flamengo não é clube popular coisa nenhuma, nem o Fluminense, nem o Botafogo. No Rio, o Vasco merece um grande respeito, sim. Que me desculpe aí todo o resto, ofendi flamenguista, é verdade. Em São Paulo, ao contrário, só o São Paulo que é um time burguês, né? O Palmeiras, o Corinthians, o Santos são clubes de origem popular. Olha só, o Jai Demeide está falando o seguinte aqui, tem um documentário muito bom sobre a gentrificação do Maracanã, o nome é Geraldinos, tem no ICL. Pois é. Muito bom, boa recomendação. Então, aliás, a jovem do Flamengo, gente, vai de novo ser banida. Mal voltou, certamente. Não sei se vocês estão acompanhando, mas teve um segundo assassinato, né? Que foi em Brasília. Torcedores entraram no ônibus e assassinaram o torcedor do Vasco. Teve uma senhora que foi vender lanche, alguma coisa, bolo, não lembro exatamente. Foi lá na frente do Maracanã, vascaína. Uma senhora apanhou, foi espancada por torcedores do Flamengo. Então, é triste, realmente está acontecendo, que a jovem voltou há pouco tempo, né? Voltou a ser autorizada, né? Ser liberada para ir para os estádios, mas vai novamente, acho que logo já vão proibir novamente. Acho que é o que vai acontecer. Infelizmente, acho que tem essa coisa, né? Das torcidas. Eu não sei como é que está São Paulo, Hugo. São Paulo ainda tem essa proibição de ter torcida única? Tá com torcida única, né? Assim. Faz um tempo que eu vou ao estádio, mas tá com a torcida única, tá relativamente tranquilo, né? Mas tem 1000 questões aí que atravessam as torcidas organizadas também, né? Mas a repressão policial, o escambau, é muito triste ver a coisa da torcida única, né? De alguma maneira contém os confrontos, mas é uma saída meio errada, né? Das coisas assim. O grande... acho que é alguma coisa aí. Mas vamos ganhar. Os flamenguistas ficaram bravos aqui. Eu ia fazer justamente esse comentário. Os flamenguistas ficaram bravos. Tá bom, Hugo. Olha, obrigada mais uma vez de vir aqui, trazer luz aí um pouco, né, do que está acontecendo. Volte sempre. Tá bom. Agradeço, Thalita. Tchau, Eribaldo. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Valeu.